Bora lá, nação, analisar nesse momento. Galvão Bueno, tá aí o Mauro Naves, Luxemburgo, falando aí sobre, sabe quem? O Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira. Vamos juntos aqui analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos aqui ao canal da Band, link na descrição. Vamos analisar, vamos ver o que eles falaram. Novo técnico da seleção brasileira. Amistosos, 8, se possível. 4 amistosos ainda este ano e 4 amistosos no ano que vem. Sendo que o último deles dia 9 de junho e a Copa começa dia 13. Então, aqueles de cima da hora. São oito datas. Aí ele, me parece que ele já falou, quero amistoso com time pesado. Todo técnico lá sempre quis. Isso é difícil, mas é difícil. A gente vai jogar com o time que está disponível. Ninguém vai jogar com a Itália, com a Alemanha na véspera. Mas, enfim. Mas então, sabe uma coisa, Mauro? Vamos conversando aqui. Sim. Uma coisa que é importante as pessoas saberem disso. Rapaz, eu fiquei pequenininho ali, o Luxemburgo ficou grande, deixa eu chegar pra cá. Uma coisa que precisa saber, mas por que o Brasil não joga com a Itália num amistoso? Por que não joga com a Alemanha? Por que não joga com a Espanha? Jogou. No começo agora do Dorival, jogou com a Inglaterra e jogou com a Espanha. Aliás, o jogo com a Espanha jogou com a camisa preta, porque era um jogo em protesto contra o racismo. Muito bacana, tá no regulamento daquela história, da camisa, da cor da camisa. Existem alguns confrontos, né? De FIFA com UEFA, com datas, com não sei o quê. Então, quando tem as datas FIFA, tem coisa eu sei lá. Eu sei que não tem disponibilidade desses times. E nem muito interesse também deles. E tem um time que também não quer jogar com o Brasil, não. Exatamente. Mas para resumir o meu pensamento, ele não vai ter problema nenhum com eliminatórias. Nós já perdemos 3 vezes para a Bolívia em eliminatória. Ele vai lá, perde mais uma, 1-0. O Parreira foi lá, perdeu, ganhou a Copa. Se ele ganhar os 2 jogos no Brasil, o Brasil vai a 27 pontos, classifica. Arruma um empatezinho com o Equador ou mesmo com a Bolívia lá. Então qual o problema? Se ele fosse disputar todas as eliminatórias, começar com todos os jogos, eu diria, pô, ele não tem experiência nisso. Então foi lá, perdeu, resolve. O problema é o tempo para arrumar o time. Agora, qualquer um teria esse mesmo problema. Só um ano, só esses amistosos. E ele, com a competência que tem, eu acho muito bem indicado para tentar resolver esse problema. Porque classificar nós vamos. Foi lá na altitude. É um fantástico. Isso, hein? É um fantástico. É fantástico. Então ganha os 2 jogos no Brasil, vai para a Copa. Agora, como iremos para a Copa? Temos pouco tempo. Ele tem uma outra dificuldade. Ele nunca treinou seleção. O Luxemburgo sabe disso. Quando você sai de um clube que você tem contato diário, Falcão, etc., pegar, depois começar a conversar com o jogador de 2 em 2 meses. Essa é uma dificuldade que qualquer outro, Abel Ferreira, que nunca treinou, teria, e outros que nunca treinaram, teriam. Isso é uma diferença do dia a dia. Mas eu queria aproveitar isso para perguntar para você, Falcão. Mas ele tem competência para isso. Você começou treinador com a seleção brasileira. Depois da Copa. Deixa eu botar na minha cabeça. Eu nunca vou ser treinador. Se for, é para começar com a seleção. Uma coisa que eu pensei. Apareceu a seleção, Apareceu, você começou com a seleção. Mas em relação a... Não, ele está dizendo essa coisa que o Luxemburgo também me chamou a atenção hoje. Luxo, se você quiser, você conversa aqui com o Falcão. Esse negócio, no clube, o técnico está todo dia no clube, treina 5 dias por semana, e o tempo inteiro, vivendo ali o jogador, o problema dos jogadores. Por exemplo, o Vinícius, hoje estava na fisioterapia, ele sentiu, no final do jogo de ontem com o Barcelona. Não sei se será problema para a convocação de 26, acho que não, acredito que não, mas sentiu. E na seleção, você recebe os caras, tem 2 dias para treinar e bota para jogar. Mas eu acho, sabe, isso é histórico, né? Quando vai para uma Copa do Mundo ou para uma Copa América, tu tem lá uns 15, 20 dias para trabalhar. Eu acho... Copa do Mundo e Copa América. Sim, eu acho que no momento desses, que você não tem tempo, você não tem que ser treinador. Você tem que ser selecionador. Saber selecionar os jogadores que possam casar e que já tenham conhecimento. Eu não vejo tanto problema no tempo, porque você vai ter que casar jogadores. O ataque da seleção provavelmente está no Real Madrid. Aí começa a vir para trás, certamente vai chamar o Casimiro, ele vai chamar gente que ele vai, esse grupo que ele vai montar é um grupo que ele precisa ganhar rápido. E para ganhar rápido ele não vai ter tempo para treinar, ele vai ter tempo para selecionar. Por exemplo, se o Ricardo Rocha tem uma característica de zagueiro e o Mauro tem uma parecida, eu vou chamar os dois. Eu não vou chamar o Ricardo mesmo e chamar o Io, que é muito melhor que o Marco, mas que nunca jogou com o Ricardo. Não, eu vou chamar alguém que possa trabalhar com que estão acostumados a jogar junto. Você sabe que se eu estivesse lá de lá, eu gostaria muito de saber, e vou pedir a você, eu conheço o Ancelotti, já tive até o Leonardo, fui jantar com ele, com o Leonardo, com o Felipe Massa, quando ele dirigiu o PSG, foi jogar lá no Campeonato Francês, foi jogar, já nem lembro.
Depois lá também, já conversei com ele. Perguntei para ele se o Falcão era tudo isso que ele falava mesmo. Ele falou assim, Paulo Roberto era o nosso solista. Mas diga para ele nunca se esquecer que quem carregava o piano para ele era eu. Ele carregava o piano para o Falcão. Não vou dizer que não, não é verdade, porque o cara era da seleção brasileira. Tá esperto mesmo, né? Sabe o que eu digo assim? Você daqui, você é amigo dele, amigo íntimo dele. Vocês jogaram juntos, fizeram sucesso como jogadores, são amigos até hoje. Você de vez em quando ia lá para Madrid, passar um tempo com ele no Real Madrid. Então vocês são amigos. Quem é Carlo Ancelotti? Por exemplo, lateral dele tem que marcar. O lateral tem que apoiar. Como é que ele pensa? Como é que ele... E a cabeça dele em relação ao jogador, uma coisa que eu admiro nele, ele nunca é violento com o jogador. Ele sempre é um cara da boa. Como é que é o Ancelotti? Ele várias vezes disse, não como só... pessoa. Não para mim. Ele disse nas entrevistas que o lateral dele tem que marcar. Então tem que marcar. Ele gosta que o lateral que marque, né? Se puder dar uma ajudadinha na frente, tá bem, mas ele quer marcador ali. Cabeça de italiano. Por isso que às vezes ele usou até o Militão como lateral, tá? Verdade. Mas ele assim, ele é um cara de uma facilidade, de uma humildade que não é comum no treinador do tamanho dele. Não é comum. De repente chega, vai ver um treino no Real Madrid, como eu fui ver vários treinos, fui ver o jogo do Manchester United, o Manchester City do Guardiola com o Real, quando deu aqueles 3-3 em Madrid, que foi um jogo espetacular. Eu passei a semana vendo os treinos e tal. Aí ele subiu, depois do jogo e tal, aí sentou, deu um beijo na mulher dele, começou e perguntou para mim, fez assim, Paulo, tu acha que nós treinamos, deu para apresentar no jogo? O Ancelotti perguntou isso, não é o João da esquina. Eu digo, porra, eu acho que sim e tal. Quer dizer, ele tem muita humildade, é um cara espetacular. Uma história que o Deco me contou, tá? Hoje trabalha no Barcelona. Jogando... O Deco foi falar com ele porque queria jogar na Itália, cara. Tem uma proposta da Itália, e ele estava no aquele time lá da Inglaterra, que ele treinou... Chelsea. Aí assim, eu quero ir para Itália. Que Itália o quê? É muita marcação lá, Deco. Vai fazer o quê? Os caras vai ficar aqui, vai jogar comigo. Aí 3 dias depois teve um jogo do time. E o Deco no banco. Pô, na segunda-feira ele foi simulante. Pô, mister, o senhor disse pra mim que... O quê? O jogo de ontem? Não, é jogo pra você, é o clássico de domingo que vem. Ele desmontava a polêmica. Isso é a capacidade dele, de desmontar, de escutar. Ele tem uma humildade absurda pro tamanho dele. E acho que isso é a força dele. Ele escuta as pessoas. Então eu gosto dele, acho que estou feliz que ele venha para cá, porque acho que vai ganhar a seleção e ele também. Lucha tá te chamando. Fala, Lucha. Oi, assim, eu vou pegar a linha do Falcão, né? Eu trabalhei com o Arrigo Sacchi no Real Madrid. E ele ficou espantado com a minha maneira de trabalhar ofensiva, de buscar o ataque, se protege, mas busca o ataque. O brasileiro não se preocupa com defesa, o italiano se preocupa em defender. Eu acho que isso aí vai ser um ponto importante para o Ancelotti entender. E eu gostei da abordagem do Falcão, porque lateral é lateral. Ele passa a apoiar quando dá. E para você ter um ataque mais solto, o meio-campo mais leve, você tem que ter uma linha de 4 muito forte. E só falar uma coisa hoje: o Brasil não tem lateral defensivo em função daquilo que nós jogamos hoje. Houve uma mudança. Nós jogamos com Cafu e Roberto Carlos, tanto era ofensivo como voltava para marcar sempre. Então acho que, vendo o Real Madrid jogar, eu consegui assim, analisar. O Real Madrid joga com 2 linhas de 4 e o Mbappé por dentro e o Vini às vezes por dentro quando está defendendo, 2 linhas de 4. E joga com o Mbappé como um falso centroavante. Quando o time passa a defender, o Vini vem para dentro. Quando o time ataca, o Vini abre, fica Vini, Mbappé e Rodrigo. Eu vejo ele, eu vou ver agora que eu estou imaginando vendo o Real Madrid jogar. Eu acho que ele vai fazer o Rafinha não como jogador de lado de campo, mas no meio campo, vai botar o Vini, acho que o Neymar encaixa onde joga o Mbappé e o Rodrigo, para ter o início de um ataque leve e solto, e quando perder a bola, ele vai fazer uma linha de 4, ora com o Vini, ora com o Rodrigo, ora passando para ser o segundo atacante por dentro. Me vê muita característica do ver no Real Madrid jogar. Só que hoje, o Real Madrid é o Real Madrid. Eu não vejo o Brasil com uma linha de 4 forte para ser defensivo.
O Real Madrid, mesmo com o Ancelotti, que é italiano, o Barcelona fez 16 gols no Real Madrid nessa temporada, bateu o recorde. Então é uma coisa que preocupa, entendeu? Então eu vejo assim, uma preocupação do Ancelotti trazer para o Brasil essa parte defensiva onde nós estamos aqui, tem que jogar para frente com 4 atacantes, com 5 atacantes. Ele acha que pode ser ofensivo, desde que a defesa seja sólida. Olha que ele olha para trás, eu estou bem protegido. Vamos ver se ele... por aí. Deixa eu só duas coisinhas só. Quando eu encontrei o Saki em 98, ele estava lá, ele estava indo para o Atlético de Madrid. E aí ele me falou assim, o Vanderlei é muito bom treinador. Agora tu vai ficar com a moral enorme, né? Tu não tem nada de modéstia, mas a gente te elogiou. Tipo, o Vanderlei é muito bom, mas pena que não teve tempo, enfim. O Ancelotti, no Real Madrid, ele perdeu o lateral direito dele, que operou o joelho. Ele perdeu a defesa. Capitão. Perdeu ele o Militão. Perdeu o Militão 2 vezes operado. Ele perdeu agora no último jogo do Ruder, que tem o jogador que segura a defesa. Então ele teve que jogar improvisando. Ele pegou um jogador super talentoso, o Valverde, e botou de lateral. Teve que fazer isso. De lateral. Porque que é um jogador maravilhoso, o Valverde, porque sai tudo. Quer dizer, ele não teve defesa. Tá? E o Real Madrid tem 20 jogadores mais 3 goleiros. Quer dizer, e até eu disse para ele lá atrás, manda contratar um zagueiro. Falei com o meu presidente, depois não tem budget. O Real Madrid. Mas aí é uma outra coisa. Eu quero colocar quando ele vai começar a trabalhar, quero botar um comentário do Casa, porque ele vai ser Casagrande, falar o que ele acha e o que ele pensa, mas o presidente do Real Madrid, volta lá atrás, nos Galácticos, ele não convocava, não contratava muito zagueiro, não. Quem levou o Ricardo Rocha para lá não foi ele, não. Ele com o pé do meio campo para frente. Por isso é que o Ancelotti reclamou. Vamos lá, eu quero fugir da tática para ver esse negócio de trabalho dele para botar. Fala. Não, só uma vez só. Ele uma vez me reuniu comigo e falou assim, mister, bota 11 Zidane pra jogar. Eu falei, mas tem um goleiro, pelo menos um goleiro. Mas eu espero isso dele, viu, Galvão? Esse é o presidente do Real Madrid, ele quer saber de atacante, de jeito pra frente. Mas eu também espero, vocês estão falando muito de defesa, ele é italiano, vai vir. Eu espero, tudo que eu espero dele é que com ele, Vini, Rodrigo e Rafinha joguem na seleção que jogam na Espanha. Que ele monte um esquema para esses 3 jogarem. Lá atrás, que vai fechar com 2 linhas de 4 e 8. O que o Brasil não está dando certo é que esses 3 não estão jogando na seleção a bola que eles jogam lá. O que o Rafinha está jogando é uma barbaridade. O que o Rodrigo estava jogando, agora nem tanto. O que o Vini, melhor do mundo. E na seleção eles não jogam. Como o Ancelotti conhece muito bem eles, inclusive o Rafinha, porque está lá jogando contra, eu espero que ele aproveite o máximo o potencial desses 3. Depois ele monta a defesa. Fala, Ricardo, porque você ainda não falou, depois eu vou chamar o cara. Não, é rapidinho. Em relação... Não vai pra pedir, não. Pode falar. O treinador bem escolhido, eu acho que não... Quando a gente falava em treinador brasileiro, né, como a gente falou do Renato Gaúcho a semana passada, de alguns treinadores, né, Rogério Ceni, enfim, e a gente falava de alguns treinadores. Esse cara é perfeito. Esse cara tem uma coisa que se chama vestiário. O Falcão falou tudo. Esse cara é sensacional. Eu conversei com o Militão, alguns jogadores. Os jogadores amam esse cara. Esse cara é um cara do bem. O Brasil está precisando de um treinador como ele. Na minha concepção. Quando a gente falava em Renato Gaúcho, era isso. O vestiário leve. Então, é isso que a gente precisa. Vestiário leve. Mas quando tem que dar o pontapé na porta, ele dá. Não, ele dá. Mas, Falcão, tem uma coisa, né? Vocês estão falando... O Vanderlei falando, realmente a gente tem 4 atacantes. Eu vou ser sincero com você. Se a gente não cuidar da defesa, a gente não ganha a Copa do Mundo. Claro que sou eu que estou te falando. Você perde a Copa do Mundo. Filipão ganhou a Copa do Mundo quando bota Edmilson ali de volante. Que era o quinto zagueiro. Exatamente. Ele fecha seu time. Eu vou te falar uma coisa. Esses 4 da frente podem jogar. Eu tenho minhas dúvidas. Independente de ter qualidade. Eu não sei se eles têm ida e volta. Não tem. É diferente. Real Madrid joga em cima. Ele não tem tempo de trabalhar. A gente está falando isso. Ele não vai ter tempo. Você, quando foi zagueiro do tetracampeonato... Colhei muita figurinha. Você começou a titular, depois você se machucou na metade do segundo tempo do primeiro jogo. Mas tinha Dunga e Mauro Silva ali na frente. Só que há uma diferença. Pela direita, você tinha Jorginho e Cafu para jogar.
Pela esquerda tinha Leonardo e Branco, é diferente do que é hoje. Ok, Galvão. Me desculpe os laterais de hoje, mas é muito Galvão, diferente do que é hoje. Não, é diferente, Galvão. O que é que eu acho? Eu acho que a gente precisa se acertar primeiro atrás. Hoje em dia, porque na frente é muita qualidade que a gente tem. De trás, não é possível que esses jogadores todos que a gente tem não consiga jogar na seleção. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: Depois eu quero ver o Igor falando uma aqui. partida você ganha com um grande ataque. O campeonato você ganha com a grande defesa. Não significa jogar defensivamente, mas organizar bem o time que possa saber defender. Galvão, e você participou. O Brasil tomou 3 gols na Copa do Mundo. Eu estou falando de 94. A gente tomou 1 gol quando podia se tomar, já classificado, contra a Suécia, 1-1. Depois tomou 2 gols contra a Holanda. Olha, na frente tem que resolver. Defensivamente, a gente tem muitos problemas. Não é que não saiba jogar, não. É de posicionamento, Falcão. É de posicionamento, concordo. Você está falando de 2 monstros, Cafu e Roberto Carlos. Os caras são monstros. Vamos dizer. Isso é depois, eu falei na sua seleção, era Jorginho, branco. Era Jorginho e Leonardo. Isso, depois branco. Jorginho machucou, entrou o Cafu, e o Leonardo foi expulso e entrou a gente branco. Precisa muito... Só fera. Quer ver um exemplo? Tá agora, contra a Argentina. Nós fomos engolidos, eles jogam 4 atacantes. O guri do meio campo. Mas é isso que eu estou te falando. Os caras tinham 5, a gente está falando de 4 jogadores. Característica muito ofensiva. Se você abrir dentro de uma Copa do Mundo, você vem para casa. Porque todo mundo marca. Ele não vai fazer isso. Não é que não vai fazer. Eu só estou te falando que a gente está falando da parte ofensiva. A minha preocupação hoje com o Brasil é a defensiva. Igor, você, o que você acha? Bom, Qual é a tua preocupação? Sinta-se à vontade. Tá, bom, Isso. Quer botar o chinelo? Bota. Não, vou ficar assim, Eu acho, eu gosto de ver um futebol bonito, pra frente e tudo mais. Mas o que ele tá falando, ele tem toda a razão. Eu acho que... Eu também concordo. Se a gente pensar só no, de certa forma, um oba-oba, jogar bonito e ir pra frente, não sei o que, esquecendo o que a parte da defensiva, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Vocês acham que a gente tem as peças ideais, o Ancelotti vai ter as peças ideais para montar essa linha? Olha, eu acho que o futebol, aquilo que eu entendo como uma boa marcação, é um time compactado. Tá. É um perto do outro, tá? Que possa ter um time muito próximo. Se você olhar lá de cima, você vai ver o teu time assim, tá? Fechadinho. Se você olhar de lado, você vê o time assim, um encostado no outro, se for 4-4-2. Então, assim, a compactação, para mim, e o emocional são as 2 coisas mais importantes no time. O emocional é tirar o espaço do adversário. A compactação para trazer o jogo para um campo pequeno. Fala, chefe, fala. Deixa, eu preciso chamar o comentário do nosso Casão. Fala aí. Eu tinha que cruzar com o Arrigo Sacchi mesmo, porque quando eu vim da Arábia Saudita uma vez, eu passei 15 dias assistindo ao treinamento do Arrigo Sacchi. Eu aprendi uma coisa lá, que o Falcão falou agora, que é muito importante. Um time não joga com 2 volantes para ser defensivo, com 3 zagueiros para ser defensivo. Um time tem que ocupar um campo 110 por 75, 1/3 do campo, dividido em 3 terços, para ser ofensivamente 1/3, na intermediária 1/3, defensivamente 1/3. Se você jogar para frente, para trás, para um lado e para o outro, você vai estar sempre com 10 jogadores e 1/3 do campo. Então é muito importante você dividir isso aí. Outra coisa, eu comecei lá atrás a falar uma coisa que hoje dizem que é moderno. Primeira marcação, ela começa com os atacantes. Eu não vejo nenhum problema de você jogar em 1/3 do campo, que você tem o Rodrigo e o Vini do lado. Desde que eles venham até a intermediária e compactar a equipe. Para quê? Você ter saída. Eu não vejo nenhum problema ter que jogar o Messi no Barcelona de atacante. Eu não vejo nenhum problema tocar agora o Neymar, que não consegue mais vir atrás, jogar como um centroavante falso. Eu não vejo nenhum problema você fazer uma linha 3 no meio campo, com um volante, 2 meias, e o Rafinha passar a ser um jogador de meio campo aqui pelo lado esquerdo, e um volante. E que você tenha essa possibilidade de juntar a equipe. Então, ele vai ter possibilidade de a marcação, o Ricardo falou muito bem. O Brasil não pode, numa Copa do Mundo, tomar 2 gols que não consegue, 3 gols. Agora, ele tem que fazer gol. Se ele fizer um gol, ele vai ganhar sempre o jogo de 1-0. Então, qual é a sensação que eu tenho? Que o Brasil não pode mudar suas características, tá certo? Porque se você pegar o time do Filipão, tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos. Eram 5 jogadores que partiam para o ataque sempre. Pra cima. Então você tem que ter um equilíbrio muito para cima. Nós temos que ter um equilíbrio na equipe. A Alemanha jogou aqui no Brasil com 3 jogadores de meio campo.
E voltava todo mundo aqui atrás, fazia uma marcação muito bem feita. Então, acho que a compactação é o grande segredo. Fala-se modernidade. Modernidade é para frente, para trás, para um lado e por outro, ocupando 1/3 do campo, dividindo o campo em 3/3. Muito bem. Vamos ouvir o Casagrande, o que ele achou da confirmação do Ancelotti, para depois a gente começar a falar do Campeonato Brasileiro, que tá... Nessa altura, o torcedor do Palmeiras está dizendo: cadê falar do Palmeiras, que é o líder? O Flamengo tá em segundo. Teve jogo hoje. O Bragantino está em terceiro, teve jogo hoje. E acabou 0x0 Santos e Ceará. Olha, o Santos levou o jogo para Campo do Palmeiras. O campo do Palmeiras foram 35 mil. É isso aí, nação. Tá aí o Galvão Bueno, Luxemburgo, falando aí sobre o novo técnico da seleção brasileira. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse aí nos comentários, deixando a sua opinião. E aí, vai dar certo o Ancelotti na seleção? Deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.